Bom, a gente vai dar continuidade agora ao nosso conteúdo que a gente já falou lá nas primeiras aulas, tá bom? O nome do nosso primeiro capítulo é O que é História? Ou seja, vocês vão entender, vocês vão agora começar a entender de onde que vem a história, por que que nós estudamos, como que faz essa marcação do tempo, a importância de estudar a história, que a gente já até conversou nas nossas aulas, não é isso? Então, aqui tem a marcação do tempo, que foi como é dividida essa marcação na história. A marcação do tempo, além dos calendários, dos relógios, tem também a contagem do tempo, que a gente vai ver através de quê? De períodos de anos. Um período de 10 anos a gente chama de década. Um período de 100 anos a gente conhece como século. E um período de 1000 anos é chamado de milênio. Além dessa marcação do tempo, tem os períodos da história, ou seja, a nossa história ela é dividida em partes, né? Em períodos estudados, para ficar mais fácil para a gente entender como que aconteceram os movimentos, como que as pessoas se organizaram. Então, esse primeiro período nós chamamos de pré-história, tá bom? Ou seja, essa pré-história ela é caracterizada pelo quê? Pelo surgimento, né? Antes do surgimento da escrita. Por isso que a gente chama de pré-história, ou seja, é o período antes do surgimento da escrita. E aqui a população, as populações, elas utilizavam o quê? O uso das pinturas rupestres. A gente pode ver nessas duas imagens aqui, ó. Aqui é uma pintura de uma caverna, né? E aqui é uma pintura demonstrando como que as pessoas viviam naquele período, sem a escrita. Ou seja, elas plantavam, elas colhiam, elas eram nômades, tá? Elas eram nômades, ou seja, viviam de um lugar para o outro, viviam em busca de alimento, em busca de local para sobreviver, em busca de animais para matar, para comer, para caçar, tá bom? Perto de rios para poder banhar, para poder tomar água, fazer seus alimentos, tá bom? Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver como que era mais ou menos o dia a dia dessas pessoas. O período pré-histórico é esse, é antes do surgimento da escrita, tá bom? Depois disso, nós conhecemos por história antiga, que é do ano de 400 a.C. a 476 a.C. Nesse período chamado de história antiga, é quando já tem o aparecimento da escrita, tá? Outra característica, surge os centros urbanos no Oriente, tá bom? Lá do outro lado do mundo, China, Índia, tá bom? Também outra coisa que vai surgir, as civilizações egípcia, grega, que nós vamos estudar daqui a alguns dias, tá bom? A gente vai estudar os mesopotâmicos, os assírios, os hebreus, os gregos. A gente vai estudar todos esses povos. Então, a história antiga é caracterizada aqui pelo surgimento desses povos, tá bom? E outra coisa importante é o intenso contato entre a cultura greco-romana, ou seja, aqui tem o povo romano, tem a cultura grega. Então, essa harmonização, essa ligação entre as duas culturas e as culturas orientais é o que vai caracterizar a história antiga. É esse momento de história antiga. Depois desse período, do ano 400 até o ano 476 a.C., a gente denomina história antiga. A história medieval é o quê? É no ano 476 a 1453. O que aconteceu? Foi a queda do Império Romano do Ocidente, lá em 476 a.C., que marcou o início desse período medieval, tá bom? E em 1453 foi o fim, né, isso, desse período. O que caracteriza a história medieval? O que é medieval? É médio, tá ali no meio entre a história antiga e a história moderna e a história contemporânea. O que tem no meio? O feudalismo, que nós iremos estudar ano que vem isso, tá bom? Vocês vão entender melhor. O feudalismo é uma forma da sociedade viver. Basicamente, nesse período da história medieval, a sociedade era dividida em três, ó. Tinha os senhores, os servos e o clero. O clero aqui é a igreja, tá bom? Outra característica, tem o surgimento do islamismo. O islamismo é uma religião, tá bom? Outra coisa que vai caracterizar é a disputa entre papas e reis pela cristandade ocidental, ou seja,
os papas e os reis vão brigar para quem vai ter esse poder da Igreja Católica no mundo, quem vai ser o grande senhor, né, desse poder. E outra coisa é as revoltas entre camponeses e seus senhores, ou seja, nesse período aqui também, os camponeses vão se rebelar contra os seus donos, né? Não vão querer mais participação. Isso é a história medieval, são as características da história medieval. Depois da história medieval, em 1453 até 1789, nós chamamos de história moderna, tá? Isso aqui nós iremos estudar no 8º ano, ok? Olha só que coisa interessante. Vocês estão no 6º ano, vocês vão estudar agora a pré-história, tá bom? E aí vocês também vão estudar a história antiga, tá bom? Vocês no 6º ano. Ano que vem, no 7º, vocês vão estudar a história medieval, tá bom? No 8º ano, vocês vão estudar a história moderna, que é de 1453 a 1789. Lá em 1453 foi quando teve o quê? A crise na sociedade medieval, né? E em 1789, quando termina, é quando tem a queda da tomada da Bastilha, tá bom? Então, quais são as características da história moderna? É a crise na sociedade medieval. Toda vez que vai fazer alguma mudança, tem uma crise nessa sociedade. O que é a crise? É uma coisa que não está sendo legal, que a população não está gostando, que as pessoas não estão gostando e elas querem mudar a forma de viver, tá bom? Então, isso é a crise. O surgimento dos estados europeus e a centralização nas mãos dos reis. Antes, o poder estava com quem? Com a igreja, com os senhores. Agora não. Na história moderna, o rei, ele vai trazer esse poder para ele, vai ser o absolutismo. Outra coisa característica da história moderna, a colonização do continente americano. Nesse período aqui a gente vai ver como que as pessoas vão colonizar o continente americano, que inclusive é o nosso continente, né? Aqui a gente pode falar a chegada dos portugueses aqui no Brasil, a população indo para a América do Norte, fazendo a colonização dos Estados Unidos, e também o surgimento das igrejas protestantes, tá bom? Luteranismo, calvinismo, tudo aqui vai surgir nessa época. E depois da queda da tomada da Bastilha, em 1789, gente, é o início da Revolução Francesa, por isso que se finaliza a história moderna. E aí, a partir desse momento, de 1789 até os dias atuais, que é o que vocês vão estudar no 9º ano, se chama História Contemporânea, tá bom? É tudo aquilo que aconteceu de 1789 até hoje. Isso se chama História Contemporânea. Como que iniciou a História Contemporânea? Na Revolução Francesa, tá bom? Foi quando a Revolução aconteceu. Outra característica, a independência das colônias da América. Lembra que aqui, na História Moderna, a gente falou que vai surgir o continente americano. E na história contemporânea já vai ser independente. Outra coisa, as guerras mundiais, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, o imperialismo, o uso da energia atômica, as viagens espaciais, que a gente pode ver aqui pelas imagens, ó. Isso aqui é uma imagem da Primeira Guerra Mundial, as pessoas aqui, ó, usando essa máscara aqui para se proteger. Aqui uma imagem das viagens espaciais acontecidas e é o uso da energia atômica, as bombas atômicas. Então, essa é a divisão, né, dos períodos da história. A pré-história, o surgimento antes da escrita, a história com o surgimento da escrita, o surgimento das civilizações, a medieval, a moderna e a contemporânea, tá bom? Ok? Deixa eu finalizar aqui a gravação.